Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone Ribeiro e no vídeo de hoje nós vamos fazer um exercício da playlist Lei dos Senos e Lei dos Cossenos. E o exercício diz o seguinte: no triângulo abaixo, esse triângulo aqui que vocês estão vendo, determine A e C, Azinho e Czinho sem calculadora. Para isso, ele fornece o seno de 15 como sendo raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Vamos olhar o triângulo. O triângulo tem vértices A, B e C. Ele fornece os seguintes dados. O lado Bzinho, que é raiz de 2, mede raiz de 2. Esse lado é oposto, como vocês estão vendo, ao vértice B, ao ângulo B. Ele também fornece o ângulo C, que é 15 graus, e também fornece o ângulo A, que é 135 graus. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo o valor do Azinho, esse lado que é oposto ao ângulo A, e está pedindo o lado Czinho, que é oposto ao ângulo C. Antes de mais nada, da gente pensar se vai usar lei dos senos ou lei dos cossenos, eu queria chamar a atenção a esse triângulo e notar o seguinte: nós temos aqui no triângulo dois ângulos internos. Então, nós podemos determinar rapidamente o ângulo interno B. Por quê? Porque eu sei que a soma dos ângulos internos, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, eu sei que isso é 180 graus. E, portanto, o meu ângulo B vai ser 180 menos o ângulo A, que é 135 graus, menos o ângulo C, que é 15 graus. E isso, por sua vez, vai dar 30 graus, tá? Então, aqui nós temos o valor do meu ângulo B, tá? Eu vou escrever aqui no nosso triângulo, 30 graus. Será que vai ser necessário? Eu não sei, mas como é tão fácil determinar o ângulo interno B, é mais um dado fornecido, é mais um dado para a gente usar na resolução desse problema. Agora vamos analisar se realmente vamos usar lei dos senos ou lei dos cossenos. Então, fica aqui a minha dica. Primeiro, a gente verifica se dá para usar a lei dos senos. Reparem só, a gente sabe, para usar a lei dos senos, que cada lado está relacionado com seu ângulo oposto, ó. Bzinho com o ângulo B, Czinho com o ângulo C. Então, para a gente conseguir resolver uma equação desse tipo aqui, nós precisamos pelo menos um desses valores, tá? Conhecidos, tá certo? Ou seja, um número real, um número e não uma incógnita. Nós precisamos saber pelo menos um par, ou seja, o seu lado, o lado e o seu ângulo oposto. Então, vamos ver se a gente tem aqui um par dado, conhecido. A gente tem o Azinho com 135, não é um par dado conhecido porque eu não sei quem é Azinho. Vamos ver esse daqui, Czinho com o ângulo C, que é 15 graus. Também não é um par dado porque eu não tenho o valor de Czinho. Mas olha só, esse B aqui, esse ângulo B com o Bzinho, que é raiz de 2, é um par dado, todo dado, porque eu tenho o ângulo B 30 graus e tenho o valor de Bzinho, que é raiz de 2. Então, meu problema fica resolvido e eu posso aplicar a lei dos senos. Então, eu sempre vou usar na lei dos senos, para a gente resolver esse problema, esse par aqui do Bzinho com o ângulo B. Então, vamos analisar, vamos primeiro determinar quem? Vamos primeiro determinar o Azinho. Então, deixa eu abrir espaço aqui. Então, determinar
o valor de Azinho. Então, vamos observar aqui na nossa fórmula da lei dos senos. Eu tenho o Azinho aqui nessa fração e o meu par conhecido que eu vou trabalhar é o Bzinho. Então, eu vou pegar a equação dessa parte aqui, com o Azinho e com o Bzinho. Então, vamos lá, fazer essa conta. Então, Azinho sobre seno de A é igual a Bzinho sobre seno de B. Agora, vamos substituir os valores. Quem é Azinho? É exatamente aquilo que eu quero encontrar. Vou colocar aqui de outra cor. Sobre seno de A, que é seno de 135, igual a Bzinho. Bzinho é raiz de 2 sobre seno de B, que é seno de 30. Ok. Agora, olha só o que nós temos aqui. Nós temos o Azinho, que é o que a gente quer encontrar. Temos seno de 30, que a gente sabe, esse é fácil, é 1/2. E temos aqui seno de 135. Você sabe quanto é seno de 35? Assim, de cara? Não, você não sabe quanto é. Mas a gente sabe que o seno de 135 graus é o mesmo que o seno de 180 menos 135 graus, tá? A gente viu isso e eu falei sobre isso lá no, se eu não me engano, segundo vídeo dessa playlist, quando eu falei da introdução à lei dos senos, tá certo? Voltamos então ao nosso problema. Quem é seno de 180 menos 35? Isso aqui dá 45 graus. Então, ótimo. Então, isso é seno de 45 graus, que a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2, ok? Vamos voltar então ao nosso problema aqui embaixo. Então, quem vai ser o valor de A? Então, A vai ser o Azinho, né? Vai ser raiz de 2 sobre 1/2, que é seno de 30, vezes, agora, esse seno de 135, eu vou passar multiplicando para o outro lado, e, portanto, vai ser raiz de 2 sobre 2, tá? Vamos continuar. Agora, reparem que eu vou fazer. Aqui eu tenho um denominador, que é uma fração, então a gente sabe que isso é o mesmo que multiplicar pelo inverso, e o inverso de 1/2 é 2. Então, isso dá 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, esse 2 vai cortar com este 2, tá? Aí, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, que a gente sabe que é 2, tá? Então, o meu Azinho, já descobri, é igual a 2. Então, com isso, a gente determina o valor de Azinho. Agora, falta a gente determinar o valor de Czinho, né? Então, reparem agora, para determinar o valor de Czinho, vamos lá. Para determinar o valor de Czinho, nós temos aqui a expressão que tem Czinho, é esse último aqui, Czinho sobre seno de C. E vamos usar novamente aqui o Bzinho sobre seno de C, sobre seno de B. Reparem que, como a gente já tem o valor de Azinho, eu poderia na mesma usar aqui o Azinho sobre seno de A. Mas vamos usar essa outra relação aqui com o Bzinho. Então, com Czinho e com Bzinho. Então, vamos lá. Então, vamos determinar agora o valor de Czinho. Ok, então, vamos lá. Qual é a expressão? A expressão é B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Então, com isso, a gente tem que Czinho é igual a Bzinho sobre seno
de B vezes seno do ângulo C. Então, vamos agora substituir todos os valores. Então, meu Czinho vai ser igual a... Quem é Bzinho mesmo? Bzinho é raiz de 2. Então, raiz de 2 sobre seno de B, mas novamente, olha, B é 30 graus. Então, seno de B é 1/2, que é multiplicado pelo seno de C. E o seno de C, olha só, seno de C é seno de 15. Mas seno de 15 é essa expressão aqui que ele deu, tá? Então, deixa eu copiar aqui essa expressão aqui rapidinho. Então, seno de C, seno de 15, desculpa, vai ser raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E aí, vamos colocar um parênteses aqui, só para ficar claro e a gente não cometer nenhum engano. Bom, então, vamos lá fazer essa conta. Então, C vai ser igual a... Agora, novamente, aqui eu tenho raiz de 2 sobre 1/2. Então, isso é raiz de 2 vezes o inverso do denominador. Então, raiz de 2 vezes 2. Vezes, vou repetir, raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, tá? Agora, reparem que eu tenho 2 aqui no numerador, aqui, multiplicando, e tenho 4 aqui dividindo, né? Então, eu posso cancelar esse 2 com esse 4 e aqui vai ficar 2. Ok, agora o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar a raiz de 2 por cada uma dessas parcelas. Então, isso vai ser... C vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 6, menos raiz de 2 vezes raiz de 2, sobre 2. Beleza, vamos continuar, então, C vai ser quem? Aqui nós temos raiz de 2 vezes raiz de 6, então, vai ficar raiz de 12. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2, sobre 2. E ainda podemos simplificar mais ainda, como? Então, Czinho vai ser... Reparem, aqui nós temos raiz de 12, mais 12, você sabe que é 4 vezes 3, tá? Então, isso é raiz de 4 vezes 3, menos 2 sobre 2. E isso a gente ainda pode simplificar assim. Raiz de 4 vezes raiz de 3 menos 2 sobre 2. E, portanto, C vai ser raiz de 4, a gente sabe que é 2, né? Então, fica 2 raiz de 3 menos 2 sobre 2. E aí, nós vamos cancelar esse 2 com esse 2 aqui. E, portanto, o valor de C, Czinho, vai ser raiz de 3 menos 1. E aqui está a resposta final. Então, com isso, nós calculamos o valor de Czinho e o valor de Azinho nesse triângulo aqui, tá certo? Se você teve alguma dificuldade nessa questão, algum ponto não ficou claro para você, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que for possível, tá certo? Mais para frente, vamos ter outros exercícios sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!